Boa noite, gente. Como vocês têm passado? Tudo bem? Como é que está o carnaval? Estão se divertindo bastante, sobrando um tempinho, estão conseguindo ler um pouco, estudar um pouco, estão conseguindo acompanhar o Jornal do Maza? Hoje é a 10ª edição, hein? Que edição importante, um número redondo. Quer dizer que o jornal está pegando, né, pessoal? Muito obrigado pela audiência. Gente, ontem eu acabei não falando a vocês que a última capa da revista semanal Veja, da editora Abril, que inclusive traz aí de forma irônica os 3 ministros considerados os mais fanfarrões do governo Jair Bolsonaro, o ministro da Educação, ministra dos Direitos Humanos e o ministro das Relações Internacionais, o Ernesto Araújo, nosso chanceler, que eu tenho criticado. Pois bem, pessoal, nesta semana eles trouxeram uma reportagem com aquele viés típico da Veja, né? Aquele viés mais para a direita, mais para o capitalismo liberal, que é o que ela defende, os seus articulistas. A revista deixa isto muito claro. Evidentemente que é preciso lermos todos os vieses para que possamos fazer as nossas próprias ideias, tirarmos as nossas conclusões. Eu leio a Veja praticamente toda semana, mas uma coisa é certa, eu concordo muito pouco com ela. No entanto, é minha obrigação como professor ler as diversas revistas e fazer uma análise e poder pensar em cima. Mas eu recomendo, evidentemente, que vocês leiam a reportagem da revista Veja. Pois bem, gente, já adentramos aos governos que sucedem Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil e Hugo Chávez na Venezuela. Vimos a conjuntura do mundo, que era muito favorável nos governos Lula e Chávez, e completamente desfavorável, num segundo momento, quando assumem no Brasil Dilma Rousseff e na Venezuela Nicolás Maduro. Lembrando que esses dois países, Brasil e Venezuela, eles são países que durante esse período, eles definitivamente entram no grupo dos emergentes. O Brasil com uma ascensão muito maior, porque tem uma economia muito maior, uma população maior, um território maior. Tanto que há 11 anos atrás, em 2008, as pessoas que têm uma visão mais social do capitalismo ficaram bastante empolgados. Quando vai surgir um grupo, um conselho consultivo, um grupo de amigos representando os países emergentes e seriamente fazendo oposição ao capitalismo predador norte-americano e em parte do continente europeu. Eu estou falando dos BRICS, sigla que quer dizer Brasil, Rússia, Índia, China, e esse S é em inglês South Africa, de África do Sul. Eles chegaram ao ponto de criar uma instituição financeira, um banco comum, que rivaliza com o Fundo Monetário Internacional e com o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, o famoso Banco Mundial. Eu estou falando do NBD, o novo Banco de Desenvolvimento, que teve como sede a cidade de Xangai, já que a China é o mais importante dos países emergentes, mas é presidido por um indiano, o que assinala de uma forma bastante importante que a rivalidade que é histórica entre a China e a Índia tende no futuro a se desfazer. A China é um país difícil, sobretudo nos governos gerontocratas de Mao Tse-tung e Deng Xiaoping. A China não se dava com nenhum dos vizinhos. Agora a Índia é pior. A Índia tem conflitos e esta é a política indiana de enfrentar, de destruir, de eliminar os vizinhos, porque ela não gosta de nenhum dos seus vizinhos, tanto que vocês devem estar acompanhando. Talvez o canal Geomaza venha a tratar desse tema, que é um conflito muito preocupante que está ocorrendo agora no norte da Índia, numa região chamada Caxemira. Essa região, aliás, ela é reivindicada pelo Paquistão
desde a formação do Paquistão. Então ali é possível que haja até um conflito mais severo, talvez até um conflito nuclear, que seria algo calamitoso, mas a hipótese não está descartada. Isso está acontecendo enquanto nós estamos analisando a questão da Venezuela. Pois bem, os BRICS, eles vão apavorar os países ricos, sobretudo os Estados Unidos, que fará de tudo para revogar essa força contrária aos seus interesses. Sobretudo porque os BRICS, eles tinham um governo mais de esquerdas. Então, isso atormentava os Estados Unidos. E ele vai fazer de tudo para manipular e resultar no enfraquecimento desses governos de esquerda e, evidentemente, colocar presidentes que são mais afeitos aos interesses norte-americanos, à política norte-americana, ao comércio e à economia norte-americana. Então vai ser um momento de bastante tensão no mundo entre a ascensão econômica dos emergentes e o enfraquecimento gradual dos países capitalistas tradicionais. Uma das estratégias norte-americanas é, por exemplo, enfraquecer os emergentes através do seu principal produto, que é o petróleo. O Brasil, que anunciava no fim da era Lula o promissor pré-sal, a Rússia, que tem sua economia baseada no fornecimento de energia para a Europa, sobretudo gás natural, a China, a Índia, grandes fornecedores, produtores e consumidores de energia, e dentro do continente africano, o país, à época mais emergente, era a África do Sul. Hoje, a Nigéria tem uma economia superior à África do Sul, porém muito mais desigual. No entanto, a Nigéria também tem calcado seu desenvolvimento no petróleo. Então, a Nigéria no petróleo, a Venezuela de Chávez e Maduro também no petróleo. Os Estados Unidos lançam um produto como se fosse uma panaceia revolucionária, o óleo de xisto, o gás de xisto. Isso enfraquece de fato tanto a economia brasileira quanto a economia venezuelana, sobretudo esta, baseado em 96% da exportação de petróleo. Neste momento, a OPEP, o maior cartel da Terra, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, vai reduzir a produção para ver se consegue reescalonar o valor do barril. Isso demora um pouco, demora até que fracasse o xisto. O xisto, que era uma panaceia, na verdade ele é um produto que vai se revelar muito mais caro e de impacto ambiental muito severo. Os Estados Unidos começa a recuar na produção de óleo e gás de xisto e volta a comprar petróleo. Evidentemente que a Venezuela vai dar uma respirada nesse aspecto. Mais arduamente os Estados Unidos se aproximam da Indonésia, um dos grandes produtores de petróleo do mundo, membro da OPEP, negocia uma venda vantajosa com o país durante um período de 25 anos. A Indonésia sai da OPEP e os Estados Unidos têm garantido por um preço abaixo do mercado petróleo. Mesmo assim, senhoras e senhores, os Estados Unidos ele tem petróleo por mais uma década, no máximo 15 anos. Estados Unidos que produz 11 milhões de barris de petróleo por dia. Então, as suas reservas estão no final. O que ele vai fazer? A maior reserva de petróleo do mundo é a da Venezuela, 300 milhões de barris. Ele vai tentar enfraquecer o governo venezuelano.
No caso brasileiro, nós já sabemos o que aconteceu. Dilma Rousseff, de esquerda, vai dar espaço para a oposição. E por que que isso acontece? Primeiro que na conjuntura internacional ela estava enfrentando duas situações muito difíceis. A agressividade norte-americana para destituir dos países emergentes, sobretudo dos BRICS, os governos de esquerda que afrontavam os interesses norte-americanos, tanto que nós estávamos buscando parcerias regionais e entre os países pobres, nos afastando dos países ricos, nos tornando uma economia global e cada vez menos dependente dos Estados Unidos. Isto o desesperou. Quando ele soube do pré-sal, então, o desespero se multiplicou muito. Então, os Estados Unidos pressionando intensamente, fortemente, para que o governo brasileiro deixasse de ser de esquerda e adentrasse à direita e tivesse um viés mais americano. E ele consegue isso. Consegue por quê? Porque essa pressão é muito intensa, ele tem aliados políticos dentro do Brasil, e o Brasil, ele vai ter que recorrer, devido ao declínio da economia chinesa, ao assentamento do novo normal. Declínio talvez não seja a palavra adequada, declínio da ideia de que o país está em crise, e como eu já afirmei nesse espaço, a China está longe de estar em crise, mas ela vem administrando de forma sábia o seu ritmo de crescimento. Bem, então o fato é que o Brasil deixa de depender muito do comércio chinês, mas pela inabilidade do Lula, nós não conseguimos outros parceiros que, na mesma proporção, substitua o comércio que nós tínhamos com a China. Conclusão, entramos em crise, uma forte crise econômica, uma recessão imensa. Isso gera falta de recursos do governo, logo diminui o apoio social que Lula dava à população, consequentemente diminui a popularidade de Dilma. Então Dilma tem que enfrentar a pressão norte-americana, Dilma tem que administrar uma crise econômica e internamente uma brutal queda de popularidade. Aliado a isto, Dilma tem uma particularidade que Lula não tinha. Dilma não tem estômago para fazer o jogo político. E eu não a condeno por isso. Eu também não teria. Dilma não tem a habilidade do toma lá da cá, de agradar deputados federais e senadores, para falar o português claro, de comprá-los. E é isso que derruba o governo Lula e que a população tanto acusa. Os dois famosos escândalos, o do mensalão e depois o do petrolão. Dilma não tem estômago para continuar comprando o Congresso brasileiro. Claro que ela vai ficar isolada. Em ficando isolada, os congressistas se aliam com Michel Temer e eles declaram impeachment da presidente. O Brasil começa a se alinhar politicamente aos Estados Unidos, à Europa e devagar se afastar dos países emergentes, do grupo dos BRICS. Nós vamos ter uma onda de conservadorismo infundado, porque a população brasileira não tem elementos intelectuais, históricos, geográficos, políticos para pensar. Ela é manipulada dentro daquilo que ela é melhor, que é o conservadorismo, mas na verdade o interesse é ter benefícios do governo. Mamar na teta do governo é o que 99% dos brasileiros querem, esta é a verdade, além de 95% serem absolutamente ineptos para poder estudar e compreender a situação de fato.
Temos então a ascensão de Michel Temer e posterior de um governo que se aproxima da ultradireita, Jair Messias Bolsonaro. Muito bem, Jair Bolsonaro é aliado dos Estados Unidos. E ele, neste contexto, vai ser a favor dos Estados Unidos esmagar o país emergente Venezuela. Nicolás Maduro vai ficando cada vez mais isolado no contexto internacional, ao ponto do presidente Donald Trump suspender praticamente todo o comércio exterior com a Venezuela. A Venezuela, apesar da discórdia do governo Chávez e do início do governo Maduro com os Estados Unidos não é um país bobo, como a gente já sabe. Apesar de todas as discórdias com Chávez e Maduro, os Estados Unidos era o maior comprador do petróleo venezuelano, de bom preço e de excelente qualidade e de um potencial gigantesco, 300 bilhões de barris, cada barril 159 litros, é um barril do melhor tipo de petróleo que existe, o chamado petróleo Standard Branded, ou na linguagem da química, o petróleo de cadeia carbônica leve, fácil de ser craqueado, fácil de ser refinado e que dá um combustível de ótimo aproveitamento. A Venezuela tem essa vantagem. Mas Nicolás Maduro, como a gente já viu, ele é um governo de esquerda. Um governo de esquerda que herda todo o populismo, toda a condição favorável do presidente Hugo Chávez. Mas os Estados Unidos vai cortar a grande fonte de renda da Venezuela e que bancava o seu desenvolvimento, que é o petróleo. O país vai se ver numa situação muito difícil. Você deve estar perguntando como é que os Estados Unidos ele consegue substituir o petróleo venezuelano. Eu acabei de explicar. Os Estados Unidos se aproxima da Indonésia, retira a Indonésia da OPEP e é por isso que ele consegue andar com as próprias pernas. Mas nós já sabemos que o petróleo norte-americano vai durar de 1 a 1,5 décadas. O petróleo da Indonésia não é suficiente. Então, além de boicotar para esmagar o governo Maduro e deixá-lo sem saída, os Estados Unidos da América vai tentar infiltrar políticos profissionais para derrubar o governo Maduro. É aí que surge o presidente da Assembleia Legislativa da Venezuela, que é o nosso querido Juan Guaidó, chamado nos Estados Unidos de Johnny Guaidó. É como se ele fosse o agente norte-americano dentro da Venezuela. Ele tem carta branca para provocar todo tipo de problema na Venezuela, para substituir o Nicolás Maduro e definitivamente alinhar Venezuela com os Estados Unidos, que aí vai deitar e rolar no petróleo venezuelano. Até agora eu não falei do caos social e econômico que vive a Venezuela. Por todo esse panorama que eu acabei de explicar, as pessoas, sobretudo os mais carentes, a população classe baixa, a classe média baixa e classe média alta, vão ficar sem desemprego, a inflação vai chegar a 1.000.000% e resta aos venezuelanos deixar o país. Eles vão, por exemplo, entrar no Brasil. No território vizinho, que é o estado de Roraima, com cerca de 500 mil habitantes, devido à redução dessa qualidade de vida brutal, vão entrar aqui 60 mil venezuelanos. É bastante gente. Era um estado com 500 mil, recebe 60 mil. Roraima não é daqueles estados com mais infraestrutura no Brasil e vira um caos o estado de Roraima. Roraima, que depende do fornecimento de energia termoelétrica
num tratado que o Brasil faz com a Venezuela em 1998, conhecido como Merconorte. Então Roraima fica numa situação bastante delicada. Só que no ano de 2019, essas posições começam a recrudescer demais. Agora a pergunta é por que ninguém consegue derrubar o governo do Nicolás Maduro? Mesmo a população, pelo menos 15 milhões, metade da população venezuelana está abaixo da linha de miséria, é um dos países que mais empobrece no mundo, e a razão você sabe qual é? O boicote norte-americano e o fato de depender de 96% das exportações de um único produto. Isso esmaga a qualidade de vida, os empregos, a circulação do dinheiro, os aluguéis, o comércio, a indústria agropecuária, dia a dia. Mas Nicolás Maduro tem o apoio das Forças Armadas. E sabe quando é que ele vai perder o apoio das Forças Armadas? Nunca. Por que nunca, meu ouvinte? Porque as Forças Armadas começaram a cuidar do mercado negro. Qualquer país do mundo tem contrabando. Em situações extremas como a Venezuela vive, o contrabando é imenso e o lucro é muito maior. Então, Brasil, Colômbia, Guiana, que estão se fazendo de santinhos, se beneficiam muito do contrabando para produtos na Venezuela, o chamado mercado negro. Tem gente enriquecendo no Brasil, na Guiana e na Venezuela, aos custos do governo do Nicolás Maduro. Mas quem é que está tomando conta deste mercado negro? Os militares, os que apoiam Nicolás Maduro. Eles estão enriquecendo absurdamente, porque só eles fornecem os bens de primeira necessidade para a população venezuelana a preços simplesmente absurdos. Então, meus caros, invadir a Venezuela neste momento significa afrontar a grande riqueza que os militares venezuelanos estão auferindo. Eles não vão soltar esta rapadura de forma fácil, mas de forma alguma. Eles vão resistir até o último instante com todas as suas garras. Para que vocês tenham uma ideia, eles formaram, além do exército, da marinha e da força aérea profissional venezuelana, com cerca de 200 mil soldados, a do Brasil é 340 mil, eles formaram milícias armadas com 1.600.000 homens. Então, se alguém resolver enfrentar a Venezuela, vai ter que enfrentar uma força armada com 1.800.000 homens. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Além das forças armadas profissionais, como é que a Venezuela, pobre do jeito que está, conseguiu armar 1.600.000 milicianos para defender o sistema Maduro, já que ele enriqueceu as Forças Armadas e as Forças Armadas pagam esses milicianos? É a única forma deles viverem, deles se alimentarem. Então eles vão lutar com toda a força do mundo para não perder os salários e empobrecer as famílias. Pode-se dizer que hoje essas milícias da Venezuela, com 1.600.000 homens armados, é a maior fonte de renda do país. Será que o Brasil sabe disto? O fato é que o Brasil está achando que ele é uma potência militar. E se for para covardemente enfrentar um país miserável como é a Venezuela, aí ele estufa o peito.
Que tal essa valentia toda vocês utilizarem para melhorar o comércio e educação brasileira, comércio internacional? Em Jair Bolsonaro, nós perdemos 10 milhões de toneladas para os Estados Unidos. E o senhor recebeu Johnny Guaidó. E isso, representante do quê? Hoje ele voltou para a Venezuela. Sua prisão está decretada em Caracas. Ele representa quê? O quê? Que quilômetro quadrado da Venezuela? Eu não estou analisando Nicolás Maduro, de forma alguma. Mas está na cara que ele é um agente norte-americano. Entendi. O senhor está fazendo o puxa-saquismo dos Estados Unidos. É assim que o senhor pretende enfrentar a China, pois a China já lhe deu a resposta. Ela devia comprar 10 milhões a mais de toneladas de soja em 2019 do Brasil, vai comprar dos Estados Unidos. Ei, Jair Bolsonaro, você não é o bom da boca? Você não criticou a China? Ei, nós, o povo brasileiro, o agricultor, depende destes 10 milhões de toneladas. É 10% da produção de soja do Brasil. O senhor deve estar de brincadeira. Num país com 13 milhões de desempregados e 27 milhões de desocupados, o senhor resolve mostrar seus músculos michos na fronteira com a Venezuela. Ou mentir, servindo ao senhor norte-americano, Estados Unidos, dizendo que vai mandar ajuda humanitária com 500 kits de sobrevivência para 30 milhões de pessoas. O senhor é o cara mais ridículo que eu já conheci entre os presidentes da história do Brasil. E olha que eu tenho ressalva a todos, mas o senhor é inacreditavelmente ridículo. Me parece que no seu governo tem gente de bom senso. Não é o caso do chanceler americanista Ernesto Araújo, que parece que não sabe nada de América Latina. Suspendeu o estudo de América Latina na formação dos nossos embaixadores, dos nossos cônsules. E o senhor sabe, eu já afirmei aqui, 24%. De cada $4 que a gente exporta, 1 vai para a América Latina. O senhor tem condição de ficar sem isso? Nós já tomamos uma tungada dos Estados Unidos, perdendo 10% da nossa produção e exportação de soja. Maravilha! Nós que estamos em crise com um exército de desempregados. Agora, olha só o que o senhor quer fazer. Afastar o Brasil de 24% de suas exportações. Parabéns! Em qual escola o senhor estudou? Não, o senhor não estudou, me perdoa. O senhor fez tudo na vida, menos estudou. Bem, mas voltando aqui, parece-me que o seu vice-presidente, general da reserva, Milton Mourão, tem mais percepção, conhecimento da história da diplomacia brasileira e junto com mais 13 líderes latino-americanos, portanto 14, se reuniram naquilo que é chamado de Grupo de Lima, criado em 2017, justamente para acompanhar e auxiliar a situação da Venezuela. Me parece que ele foi até o Grupo de Lima e deu um show de diplomacia, afastando o Brasil de um perigoso conflito que ele não tem condições militares, estratégicas, logísticas de enfrentar e, para piorar, nós não temos dinheiro. Ou o senhor quer quebrar o Brasil de vez? Deixa a Venezuela, presidente, resolver os seus problemas. Deixa a Venezuela, nós temos muito problemas aqui. Por que o senhor não dá ajuda humanitária para o interior do Nordeste? O senhor seria muito mais reconhecido do que essa pataquada, essa palhaçada. E afasta esse Ernesto Araújo. Chama gente boa, o Brasil tem muita gente boa. Tire esse incompetente daí, presidente. Nomeie outro militar, o senhor a favor.
O senhor não é a favor dos militares? Nomeia um competente, com certeza o Hamilton Mourão vai chamar alguém, né, lá da biblioteca do Exército ou alguma da reserva que conhece bem a América Latina. É isso! E vai honrar nossas tradições do Barão do Rio Branco, que sempre foi resolver as situações baseadas no diálogo. O senhor meteu o Brasil numa enrascada para se aliar aos Estados Unidos. A Rússia vai defender Nicolás Maduro e instalou no sul da Venezuela uma bateria de mísseis apontado para Manaus, a sexta maior cidade brasileira com 2.200.000 habitantes. Como é que o senhor vai defender Manaus? De 2.200.000 habitantes, dos mísseis russos. Como é que o senhor vai fazer? Olha o que o senhor atraiu para o país. Outra coisa, além de se aliar fortemente com os russos no setor militar, que enfrentaram os Estados Unidos na Síria e ganharam, e estão ganhando, eles vão fazer o mesmo aqui na Venezuela. Tanto que eles já se propuseram a conversar, o presidente Vladimir Putin russo com Donald Trump, para evitar o conflito armado e firmar um diálogo para que as eleições, sejam diretas na Venezuela, o Nicolás Maduro se afaste, se asile ou na Rússia ou na China. É isso que vai acontecer. Bem, então, a situação está ficando muito complicada. Além do alinhamento militar, que já está ameaçando o território brasileiro, com os russos, os chineses parece que estão muito dispostos em apoiar os militares e o presidente Nicolás Maduro comprando o petróleo venezuelano que vocês dos Estados Unidos deixaram de comprar. Cuidado, presidente Jair Bolsonaro. Ouça o vice-presidente Hamilton Mourão. Não se intrometa no conflito venezuelano. Tem 1.800.000, 200.000 profissionais das Forças Armadas, 1.600.000 milicianos fortemente armados. Os mísseis russos apontados para o território brasileiro, alvejando Manaus, se um caça brasileiro voar por aquela região, os ameaçando, e o país vai se alinhar à Rússia, à China economicamente. Muito cuidado. Gente, tudo de bom, ótimo carnaval, estou ficando por aqui, até a próxima.